Gostaria de agradecer, nos sentimos muito honrados, nós da Justiça Federal do Brasil, em estarmos participando deste evento, deste importante evento aqui nesse país vizinho, que temos tanta integração, especialmente, como falou a doutora Carrion, no Rio Grande do Sul, em Paraná e Santa Catarina, que são as províncias vinculadas ao Tribunal Regional Federal da Quarta Região. E quando se fala hoje em administração da justiça, e no Brasil o tema é muito insistentemente falado, nós lembramos de planejamento estratégico, nós lembramos de conciliação, mediação, soluções alternativas de conflitos, juizados especiais de pequenas causas, de causas de menor valor, mas nós hoje no Brasil não deixamos de falar em processo eletrônico, expediente eletrônico, processo digital, como queiram chamar. Hoje, no Brasil, processo eletrônico é uma política pública desenvolvida e capitaneada pelo Conselho Nacional de Justiça. A nossa fala será sobre o sistema de processo eletrônico do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que se chama EPROC. É um sistema, o Tribunal da Quarta Região, no Brasil há 91 tribunais. Tribunais provinciais, tribunais federais, tribunais do trabalho, tribunais superiores, enfim, são 91 tribunais. O Tribunal Regional da Quarta Região, Federal da Quarta Região, é considerado pelo Conselho Nacional de Justiça como o tribunal mais informatizado do Brasil. E isso é consequência de pouco mais de 10 anos de atuação com o processo eletrônico. Já são mais de 4,5 milhões de processos eletrônicos. Nós estamos na segunda versão do sistema, e aqui os senhores podem acompanhar no nosso processômetro. Hoje são 2.419.374 processos. Quem for participar da nossa comissão, anotem esse número, que nós vamos abrir de novo a tela lá durante a exposição para ver se esse número aumentou ou não. Esses são os processos em tramitação na segunda versão do sistema. Nós já tivemos uma primeira versão e nós evoluímos esse sistema para uma segunda versão. Por quê? Porque na primeira versão o processo se destinava a causas do juizado especial tão somente, as causas de menor valor. Posteriormente ele foi evoluindo e hoje o nosso processo eletrônico ele serve a todos os processos, inclusive criminais, penais. Inquéritos policiais, ações penais, níveis de sigilo para garantir o segredo da informação e tudo mais. É sobre essa experiência que nós pretendemos conversar com os senhores hoje à tarde na Comissão de Administração da Justiça. É um sistema eletrônico, então, que está testado e consolidado. Temos mais de 86 mil advogados cadastrados. Sim, no Brasil existem mais de 800 mil advogados, mas nós estamos falando de um tribunal que tem jurisdição sobre 3 províncias apenas. Então nós temos 86 mil advogados cadastrados no EPROC, de todas as províncias, das 27 províncias e do Distrito Federal do Brasil. Como eu disse, trata-se de uma política pública. E por quê? Trata-se de uma política pública porque o processo eletrônico ele produz celeridade. E nós vamos mostrar isso com números. Vamos mostrar como, com a redução dos tempos mortos do processo, com a facilidade do processo eletrônico, nós já temos hoje dados estatísticos que demonstram a efetiva redução no tempo de tramitação. Em média 30%, em alguns casos 40%, dependendo do tipo de processo, 40% do tempo. Nós vamos falar de um sistema que é acessível, né, e acessibilidade em todos os sentidos possíveis.
acessibilidade para pessoas portadoras de necessidades especiais, acessível em tempo real, acessível à distância, enfim, e efetivamente transparente. Um processo que é sustentável, e aqui sustentável ambientalmente e economicamente. Os investimentos que já fizemos já foram recuperados e com sobras. Isso nós demonstraremos na exposição que faremos à tarde. Falaremos também sobre a evolução do processo eletrônico no Brasil. No Brasil existe uma lei, a Lei 11.419, de 2006. Essa lei regula, estabelece normas processuais, normas de implantação do processo eletrônico. Então, regula as intimações dos advogados, as citações eletrônicas, a auto-intimação. E isso nós vamos, além de falar sobre a evolução do processo eletrônico no Brasil, também vamos falar como nós, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nesses 10 anos, caminhamos para ter um processo eletrônico já com 4,5 milhões de processos distribuídos. Quais os passos que demos para chegar hoje a um processo eletrônico que tem muita aceitação, especialmente dos advogados que atuam no Tribunal Regional Federal. E essa aceitação decorre muito da postura do tribunal. Um tribunal que foi e buscou a participação dos advogados na construção, na elaboração do sistema. Porque o usuário externo no processo eletrônico, os advogados, os procuradores, os fiscais, a polícia, enfim, todos aqueles usuários externos, eles passam a ter uma importância muito maior no processo eletrônico do que tem no processo de papel ou no processo físico. E se buscou, então, ouvir esses usuários para que o sistema fosse muito bom para eles. Nós vamos apresentar algumas funcionalidades do sistema. Nós temos até conciliação virtual, temos laudo pericial eletrônico, temos várias funcionalidades que pretendemos demonstrar durante a tarde. E faremos essa demonstração, falaremos também sobre os efeitos do processo eletrônico na nossa vida, na nossa atividade diária. É sensível isso, muda muito para os juízes, muda a forma de trabalhar dos advogados, muda a forma com que os servidores, os funcionários da justiça trabalham. A mudança é bem sensível e é importante que estejamos preparados para ela. Mas, no geral, as mudanças são muito positivas. E, por fim, faremos uma demonstração online do sistema. Pretendemos, utilizando a base de testes do EPROC, pretendemos mostrar como é o painel do advogado, é como se fosse como se chama aqui, escritório, é ofício, né? Estúdio? Oficina. A oficina virtual do advogado, como ele controla seus processos. Vamos demonstrar o ingresso de uma ação, o ajuizamento, né, de um processo, o começo de um processo. Vamos mostrar como se dão as intimações, como ocorrem os controles de prazo dentro do nosso sistema. E esse é o momento, e para isso veio comigo o senhor Ivan Forgiarini, que é diretor da seção de sistemas judiciários do Tribunal Regional Federal. E não só isso, né? Ele participou ativamente da construção do nosso sistema EPROC. Em suma, nós vamos ter 40 minutos para conversarmos com os senhores na Comissão de Administração da Justiça. Vamos procurar ser ágeis o suficiente para passar o maior número de informação possível, sem cansá-los e fazendo uma demonstração do sistema. No final dessa apresentação, eu tenho certeza que os senhores sairão convictos de que realmente o futuro aí está, o processo eletrônico é uma realidade. No Brasil, como eu referi, é uma política pública do Conselho Nacional de Justiça
vem produzindo resultados muito concretos e positivos para a atividade jurisdicional. E é isso que nós queremos demonstrar. Aguardo a todos à tarde e muito obrigado.